Gostaria realmente de trazer aos irmãos uma mensagem sobre o que nós estamos vivenciando hoje, o que nós vamos participar hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. Nós fazemos isso porque verdadeiramente é uma ordenança do Senhor Jesus, né? Mas nós precisamos entender que precisamos também ter conhecimento do que estamos fazendo, da importância, né, da ceia. E a Santa Ceia do Senhor é um dos mais importantes cultos de toda a igreja cristã. A Santa Ceia do Senhor. A gente percebe que os irmãos, eles entendem isso, e muita gente não abre mão de vir e participar da Santa Ceia. Por quê? A igreja já entende isso, né? Nós temos lugares, né? Temos igrejas, eu já estive em igrejas que no dia de Santa Ceia, os irmãos fazem um jejum de palavras. Mas aí é de manhã a ceia, né? A ceia, ela é de manhã, e os irmãos, o pastor combina ao longo da semana ali com os irmãos: ó irmãos, vocês não vão falar nada com ninguém, vocês só vão falar com o Senhor, quando vocês chegarem na presença dele, na igreja, vocês vão abrir sua boca e falar com o Senhor. Tamanho a importância da ceia do Senhor, né? E a gente quer dar ênfase a isso, nós queremos dar ênfase à importância da ceia do Senhor. E na Santa Ceia demonstramos o quê? Obediência ao nosso Senhor Jesus. Quando a gente vem diante do Senhor, no dia de Santa Ceia, nós estamos demonstrando isso, né? Mantemos e renovamos nossa comunhão com Ele e com o corpo de Cristo. Nós participamos juntos, né, da ceia. Então a gente mantém comunhão com o Senhor Jesus. E como eu era enganado, irmãos, uma coisa que eu descobri que eu era enganado anteriormente, né, na minha vida pregressa, é que eu não participava do corpo e do sangue, né, eu participava só do corpo. Uma coisa que eu descobri e que hoje eu fico muito feliz, né, e você também, eu creio, né, que você participa do corpo e do sangue. Aí você tem essa comunhão nesse momento com os irmãos, e você tem comunhão também com o Senhor Jesus Cristo, amém? Momento de recordarmos o que Ele fez por nós, ao morrer na cruz, para a remissão dos meus e dos seus pecados. Esse é um momento importante, de nós chegarmos ao templo, e já estarmos com a mente voltada para isso, de estarmos nos lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, por cada um de nós. Foi por amor, amém? E foi por você. Diga assim: foi por mim. Foi por mim. Foi por mim que Jesus se entregou lá na cruz do Calvário. Então é um momento de nós recordarmos disso. Não é simplesmente chegar, hoje é Santa Ceia, vir aqui participar do pão, é porque os irmãos participam, porque, né? Não. A gente precisa lembrar, todas as vezes que você for participar da ceia do Senhor, venha com venha voltado para isso, com esse pensamento voltado para o quê? Se lembrar do Senhor Jesus, dos seus feitos, do seu sacrifício, da sua dor, daquele momento terrível, momento de reflexão e fé. Esse aqui é um momento de reflexão e fé. O que eu tenho feito com a minha vida tão preciosa? Porque Jesus, Ele sim, disse para mim e para você, que a tua vida, a minha vida é preciosa. Mas e eu? O que eu tenho feito desta vida que Jesus falou que é preciosa? Tão preciosa, que Ele pagou um preço muito alto, que ninguém mais precisa pagar. Então esse é um momento de reflexão, de fé, de adoração. O que nós acabamos de fazer aqui? Nós adoramos o Senhor Jesus.
Adoramos por quê? Por que eu adoro o Senhor Jesus? Por causa de tudo isso que Ele fez, de todo o seu amor, por se lembrar de mim e se lembrar de você. Por isso que eu adoro, porque Ele sim nos amou primeiro, o Pai nos amou primeiro, é sempre porque Deus amou ao mundo, né? Nós falamos sobre isso aqui semana passada. Deus amou as pessoas, Deus amou os indivíduos em primeiro, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que é isso, irmãos. O que é a vida eterna? O que eu faço para obter a vida eterna? O que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? Olha só, você está aqui hoje, você está cumprindo a ordenança de Jesus para obter a vida eterna. Isso aqui é muito forte, irmãos. Jesus fez questão de reunir os 12, e foi a última coisa que Ele fez antes de ir para aquele madeiro. Mas nós não temos dado tanta importância. A ceia do Senhor é para todos que um dia se comprometeram com Cristo, amém? Numa decisão de recebê-lo como único Senhor e Salvador. A ceia do Senhor é para todos estes, todos que um dia ouviram falar de Jesus. Você não está aqui, eu tenho certeza disso, tenho convicção plena, que você não está aqui por causa do seu irmão que está aí do seu lado, por causa da sua irmã, por causa do pastor, por causa do obreiro, por causa, né? Não, eu tenho certeza que você está aqui hoje por causa do seu Senhor e do seu Salvador, Jesus Cristo. Você veio aqui encontrar com Ele, porque você sabia que ia encontrá-lo aqui, porque Ele estaria te esperando nessa noite, para participar desta ceia com o Senhor, amém? Então, mediante a isso, tá? A importância da ceia do Senhor, eu preparei aqui 7 definições e propósitos da Santa Ceia do Senhor, para nós entendermos melhor, né, a importância, tá, irmãos? Eu quero falar muito da importância da ceia do Senhor, tá? E a primeira definição da Santa Ceia do Senhor é que a ceia do Senhor é uma ordenança dada à igreja pelo Senhor Jesus Cristo. Olha só, é ordem do Senhor Jesus, dada a quem? Dada a quem? A você. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. Eu estava conversando com o pastor Marcílio ontem, e nós estávamos lembrando, né, dos povos, das nações. A gente estava falando primeiro do Brasil. Ai, essa situação, né, pastor, que o Brasil passou, o homem está lá, no poder, e as pessoas não queriam isso, queria uma coisa mais, a gente olha pela justiça humana, e a gente conversando, né, aí o pastor Marcílio falou assim, pastor, mas uma coisa é certa, Deus não tem nacionalidade, Deus não tem nacionalidade aqui nessa terra, e se Deus não tem nacionalidade, nós também não podemos ter nacionalidade. O que ele quis dizer com isso, né? O que a gente estava debatendo sobre isso? É que nós temos a nossa própria nacionalidade. Deus não é israelense, Deus não é brasileiro, Deus não é argentino, americano, não. Deus é o Senhor do seu reino. E eu e você temos que ter esta ideia, esse pensamento de que somos
da nacionalidade do nosso Deus, que somos do reino de Deus. Então, sendo assim, toda a humanidade, irmãos, porque Deus amou o mundo, Deus amou o... a Bíblia não fala que Deus amou o brasileiro, Deus amou o Brasil, Deus amou Israel. Não, Deus amou toda a humanidade, todas as pessoas. Amém? Então, estas pessoas que ao longo do tempo tiveram o encontro com Jesus, né? Tiveram a oportunidade de estar frente a frente com o Senhor Jesus, como todos nós aqui tivemos, aí eles se tornam com uma só nacionalidade. E eu te garanto isso. Veja bem, a gente, muitas das vezes, nós achamos que tem pessoas de outros países que podem ser muito perigosas para nós, né? Por exemplo, um iraniano, né? Vamos pensar no iraniano, um iraquiano, amém? Esses povos que, né, tem essa situação de bomba atômica, de guerras, né? Mas imagina, pensa comigo agora. Imagina se chegar um iraniano perto de você, você for para uma convenção, uma conferência, em outro lugar, e você saber que ali tem iranianos, iraquianos, israelenses, judeus, né, messiânicos, tudo que aceitaram Jesus. Todos eles são de Cristo, um mexicano, um argentino, né? O americano, tudo junto, o chinês, aquele da Coreia do Norte, né? O norte-coreano, são países que a gente, né? Mas e se eles todos, como é que você vai tratar? Se todos eles forem do Senhor Jesus? Imagina se todos eles entregarem a vida deles para Jesus e se encontrar com você em um local. Como que você vai vê-los? A gente já vai abraçá-los. Oh, prazer em conhecê-lo, meu irmão em Cristo, não é assim? É por isso, é porque nós somos desta nacionalidade, amém? E a ceia é uma ordenança de Jesus para todos dessa nacionalidade, para todos que vieram fazer parte do reino de Deus. Ordenança tão importante, irmãos, que está descrita em detalhes nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos? Essa Santa Ceia tão importante para a igreja, que o Senhor fez questão de colocar nos 3 livros de Mateus, Marcos e Lucas. Está lá em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. A Santa Ceia é descrita nesses 3 livros dos evangelhos, que trazem a importância de nós participarmos da ceia do Senhor. Também está nos primeiros livros ali da igreja, Atos, 1 Coríntios, né, e alguns, você que está anotando, Atos 2, 42, 1 Coríntios 10, 16, tá? Nós não vamos ler, mas a gente vai saber mais detalhes. É só para você ter informações de que a Santa Ceia, ela está registrada em vários locais da palavra de Deus, para que nós entendamos o tamanho da importância da ceia do Senhor, amém? Então, uma ordenança que está lá, essa eu vou ler, 1 Coríntios 11, 24, veja a ordenança, olha lá, e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O que ele está falando? Após, façam isto em memória de mim. Aí está dada a ordem para a igreja. Por isso que nós tomamos o cuidado de pelo menos uma vez por mês participarmos da Santa Ceia, celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus, porque está ali, ó, 1 Coríntios 11, 24, façam isto em memória de mim. É uma ordem ou não é?
Você está cumprindo ou não? Quem está aqui, quem tem vindo nos dias de ceia, está cumprindo a ordem, sim ou não? O que você está fazendo aqui hoje? Você está obedecendo ao Senhor Jesus. Não, eu faço o que está chovendo, tá isso, é terremoto, não tem problema, mas eu vou participar da ceia do Senhor. Eu faço, pastor, estou viajando, estou lá para o sul, estou lá para o norte, estou lá nos ribeirinhos, eu vou procurar uma igreja, porque eu não quero ficar sem participar. Eu sei que lá tem irmãos que vão celebrar a ceia do Senhor, e eu vou aonde eu estiver. Está entendendo, irmãos? Não precisa ser só aqui na igreja não, amém? Amanhã ou depois, se você tiver a trabalho, né? Se você tiver a passeio, lá na praia, né? Lá no Rio de Janeiro, lá no Nordeste, se você percebeu que já passou o dia da Santa Ceia aqui, e ficou sabendo que lá vai celebrar a Santa Ceia, vá aonde você estiver. É o mesmo corpo, é o mesmo povo, é a igreja do Senhor Jesus. Aonde você estiver, se estiver falando em nome do Senhor Jesus, você pode participar. Participe, não deixe de participar da ceia do Senhor. Façam isso em memória de mim. Amém? Fazer algo em memória de alguém significa relembrar e repetir algo feito antes. É tornar presente um momento que ocorreu no passado. Está vendo o que você está fazendo? É relembrar, é tornar presente o que Jesus fez lá há mais de 2000 anos atrás. Por isso que Ele está aqui, por isso que o Espírito Santo está aqui, porque é uma ordenança de Jesus. Façam isso, se lembrem, repitam, façam quantas vezes necessário, mas façam isto em memória de mim. Relembre esse momento, porque os judeus relembravam esse momento toda a Páscoa, o momento da libertação, amém? Que eles foram libertos do cativeiro do Egito. Até hoje eles comemoram essa data. O significado da expressão fazer isto em memória de mim é muito profundo, irmãos. Pensa bem, é muito profundo. Por que você vai no aniversário de alguém? Por que você vai comemorar aniversário? Por que você vai comemorar aniversário de casamento de alguém? Por quê? Porque aquela pessoa é muito importante para você, não é? Porque você quer honrar aquela pessoa. Então, quando você vem à ceia do Senhor, que você se prepara, que você participa da ceia do Senhor, você está honrando o Senhor Jesus. Você está dizendo para Jesus assim: Senhor Jesus, não foi em vão. Estou aqui, Senhor Jesus, ainda que eu venha sozinho, estou aqui, Senhor Jesus. Quantas vezes no Mangabeiras, né? Nós, né, Israel, os meninos aí, servimos ceias lá para 3, 4, né? Teve época assim, né? Mas a gente estava ali com um coração grandioso, aberto, alegre, porque a gente sabia que não tinha só 3, 4 ali, que o Senhor Jesus estava ali, recebendo todo aquele carinho nosso também, porque Ele foi carinhoso conosco, não foi? Ele foi muito carinhoso, foi muito amoroso, foi muito bondoso. Então, nós temos que retribuir, irmãos. A gente tem que parar com isso, de olhar Jesus como aquele homem carrancudo, aquele homem, né, severo. Não, olhe Jesus com carinho, olhe Jesus com amor, fale com Ele, não fale com Ele pensando assim: ai, se eu disser alguma coisa errada, Ele vai me... Não, Ele é o seu amigo, Ele te amou primeiro, Ele foi na cruz em seu lugar,
Eu sou o pecador. Ele não. Pense nisso. Jesus não é nenhum carrasco. Pelo contrário, não tinha pecado nenhum, não tinha falha nenhuma. Então, irmãos, essa expressão é muito profunda, porque Jesus não faz apenas a ponte de um antigo memorial do Antigo Testamento, né, que é a Páscoa judaica, que comemorava a libertação do povo judeu do Egito, como deu um novo significado a este ato, amém? Ali Jesus estava dizendo assim, no mínimo, Jesus estava falando assim, olha, agora, a partir de agora vocês não precisam fazer tudo isso, sacrificar um cordeiro, um animal, aspergir sangue, nada. Agora, apenas basta você rasgar o seu coração, basta você ir à minha presença, confessar-me como o único Senhor e Salvador da tua vida, basta você crer e tudo ficará bem para você. Basta você obedecer às minhas ordenanças, basta você participar da ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa comemorava a libertação do Egito, enquanto a ceia celebra a libertação das trevas. Está entendendo? Eu participo da ceia, por quê? Porque eu fui liberto do mundo, amém? Eu fui liberto das trevas. Eu saí da sombra da morte e fui trazido para o reino de luz, o reino de Deus. Se os judeus comemoram a Páscoa, né, para se lembrar da libertação do povo apenas do Egito, que foi muita coisa, grandioso, né? Aquele povo, ninguém sabe o que eles passaram, mas a libertação para eles é comemorada assim, com muita alegria, com muita festa, porque foi algo maravilhoso para eles. Mas você imagina, irmão, se isso aqui não é muito maior, sim ou não? Está vendo o que Jesus fez? Isso aqui é muito grande, é grandioso, é maravilhoso, porque Jesus apenas não libertou um povo de um outro povo, mas Jesus libertou a minha vida, a sua vida das garras do maligno, libertou das trevas, libertou do inferno, tirou a gente lá do império das trevas, do império da morte, e nos trouxe para o reino de luz, para o reino de Deus. Então, quando você participa da ceia do Senhor, você tem que se lembrar disso. Eu sou privilegiado, eu sou abençoado. Quando a gente canta assim, né, ó, o melhor de Deus ainda está por vir. Já viu essa música? Cantou essa música já? Não está por vir o melhor de Deus, está? Está, irmãos? Ainda está por vir o melhor de Deus ou não? Fala assim, já veio. Já veio ou não? Já veio o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. O que é o melhor de Deus? São as coisas desse mundo? Não. São as riquezas desse mundo? Não, você não precisa cantar mais. O melhor de Deus ainda está. Não, você pode cantar assim, ó, o melhor de Deus já está comigo. Eu já tenho o melhor de Deus, que é Jesus, o Salvador. Só de você pensar assim, eu não estou mais, meu nome já não está mais no livro das trevas. Não, meu nome já está no livro da vida. Isso é tudo, irmãos. Foi essa ponte que Jesus fez, foi essa ligação que Jesus fez. O véu veio abaixo, amém? E a segunda definição é que a ceia é um símbolo da obra sacrificial de Jesus. A ceia, um símbolo, sim ou não, irmão? Vocês estão entendendo? O símbolo da obra sacrificial. Vamos ver lá em Lucas 22, 19. Vamos ver isso lá em Lucas 22, 19. Ó. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Símbolo
da obra sacrificial. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Só por aí você já entende que o corpo, o sacrifício de Jesus, né, é representado aqui na ceia, através do pão. Então, a ceia é um símbolo da obra sacrificial de Cristo, amém? Está lá em Romanos 4, 25 também, nós não vamos ler. 1 Pedro 2, 24, amém? Então, é um sacrifício, irmãos, anunciado anteriormente. Esse sacrifício não foi dito só no Novo Testamento, mas também lá no Antigo Testamento. Quer ver? Isaías 53, versículo 5, olha o que diz o profeta Isaías lá no passado. Mas, ele falando de Jesus, ele falando do símbolo, da obra sacrificial de Jesus. O Isaías falando, profeta Isaías, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. É pouco, irmãos? Acho que eu posso até parar por aí, né? É pouco isso aí que Jesus fez? Traspassado por causa da minha e das minhas e das suas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 11, por favor. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Olha aí, irmãos. Justificará a quem? Justificará a quem? A muitos. Quem são esses muitos? Eu estou no meio desses muitos. Você está justificado. O profeta Isaías, muito anos, milhares de anos antes de Jesus vir, ele já profetizava isso. Amém? Então, o símbolo da obra sacrificial de Jesus está aqui à sua frente hoje. Você vai participar disso. Terceira definição: um símbolo que promete ao corpo de Cristo o pão. Mateus 26, 26, vê lá. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o quê? O pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Nos arremete, né, irmãos? O pão, quando você olhar para o pão hoje, você vai se lembrar disso. Você vai se lembrar do quê? Do corpo de Jesus, que o profeta Isaías havia profetizado que aconteceria com ele, por causa das minhas e das suas transgressões. Corpo cortado, corpo esmagado, corpo perfurado, corpo triturado, por causa das minhas e das suas transgressões. Então, a segunda definição, a terceira, definição, é um símbolo que arremete ao corpo de Cristo, o pão. Quarta, a ceia deve sempre ser celebrada em memória de Jesus Cristo. Sempre, irmãos. Aonde você estiver, como eu disse para você, seja no norte, no sul, no leste, no oeste do Brasil, lá fora, em outro país, a ceia sempre será realizada, ela será celebrada em memória de Cristo Jesus. Vamos lá? Lucas 22, 19 de novo, olha lá. Lucas 22, 19. Olha lá. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto, primeiro vem a ordem, Façam isto. E depois ele diz: em memória de quem?
façam isso em memória de mim. Isso aí é principalmente, irmãos, essas informações, para a pessoa que talvez nunca, que está aqui hoje, né? Que não tem conhecimento, talvez você está chegando agora, né? Talvez você já está aqui um bom tempo, mas não tinha o conhecimento disso, ou até mesmo para aqueles que já estão há muito tempo, que têm conhecimento, mas o Senhor está lembrando da importância da ceia do Senhor, amém? Então, a quarta definição é que ela deve ser celebrada em memória de Cristo. E a quinta definição da Santa Ceia, a quinta definição, o quinto propósito da Santa Ceia do Senhor é que ela é um símbolo do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. 1 Coríntios 11, 25 diz assim, ó. 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Outro símbolo da ceia do Senhor, que é o cálice com o suco de uva, que representa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Tamanha importância, irmãos, vejam a importância de você participar da ceia do Senhor. A partir de hoje, se você vinha de qualquer jeito, né, talvez você nem lembrava que a ceia do Senhor, passe a dar ênfase, passe a dar importância para a ceia do Senhor. Se lembre da ceia, se prepare ao longo do dia, cante hinos de louvor ao Senhor ao longo do dia, fala com o Senhor, ó Senhor Jesus, né? Se lembre lá ao longo do dia, para que quando você chegar aqui, você não seja pego desprevenido, né? Você já venha preparado, você chegue para os irmãos e fala assim: olha, eu vim aqui participar da ceia do Senhor, estou muito feliz pelo que o Senhor fez por mim, e hoje é um dia, é memorial, é dia de celebração, é dia de alegria, amém? E você vai olhar cada componente da mesa e vai se lembrando do que Jesus fez por você. Ele fez por você. Se Ele não tivesse feito, a gente estaria numa pior agora. Nós estaríamos como os judeus ortodoxos, como eles fazem até hoje, holocaustos, sacrifícios. Imagina você tendo que trazer um animal, né, para a igreja, aqui hoje, sacrificar. Imagina, irmãos, né? Uma pomba, um bode, uma ovelha, né? Imagina, mas não precisa mais. O sacrifício já foi feito. Basta você vir e trazer o seu coração, trazer os seus lábios, trazer a sua adoração. Hoje é muito mais fácil você vir e celebrar esse momento. Sexta definição. Não, antes disso eu quero ler também Hebreus 9, versículo 13 ao 15. Ainda sobre o sangue, né? Ah lá, é o que eu acabei de falar. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito Santo que está presente, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma, diga comigo, nova aliança. A nova aliança no sangue de Jesus, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança.
Esqueçam a primeira aliança. A primeira aliança, a gente vai lembrar dela só a nível de estudo, de conhecimento. Porque a primeira aliança, ela leva até a segunda aliança. A primeira aliança falhou, irmãos. Mas a segunda aliança, a segunda e última, né? Essa é eficaz. Essa é poderosa. Esta segunda aliança não lava apenas o exterior. Não. Ela lava o interior também. Essa aliança, no sangue de Jesus, ela lava a mente, ela lava o pensamento, ela purifica o pensamento, ela purifica a mente, ela purifica o coração. Antes, levavam ali uma pomba, um bode, uma ovelha, e sacrificavam. Eu estava até assistindo Jeremias, né? Jeremias tinha pavor, irmãos. Quando ele entrava, a primeira vez que ele foi, né? Ele não aguentava ver o sacrifício. É uma coisa dolorosa, né? Uma coisa ruim até de se ver. Uma ovelhinha linda, ali bonitinha, né? Você ter que ver, sacrificar. Jeremias, ele fugia daquilo. Mas hoje, aquilo ali, quando os judeus levavam aqueles animais, será como que eles saíam ali com a sua mente, seu coração? Será que transformava mesmo? Será que ia lá no profundo? Aquele sacrifício, será que realmente valia mesmo? Mas a palavra de Deus está nos dizendo que esse sim, esse sacrifício do lavar pelo sangue de Jesus, olha irmãos, o que eu era, o que você era? Medita um pouquinho aí, para tudo agora, para tudo. Vamos lembrar lá da vida pregressa. Lembra, o que você fazia? Pensa aí, o que você era? O que você falava? O que você pensava só? Suas atitudes, como que você era? Você era odiado. Você era maldito. Você era excomungado. As pessoas não queriam você por perto. Você era um zero à esquerda. Não davam nada para você. Você não tinha sonhos. Você não tinha profissão. Você não tinha um Deus. Você não tinha certezas de nada. Sim ou não? Mas e hoje? Depois do lavar deste sangue, o que você é hoje? Olha em que você se transformou. Olha o poder deste sangue. Olha como que as pessoas te tratam hoje. Olha como que as pessoas querem estar com você hoje, querem te ouvir. Aonde você chega, as pessoas falam assim, ora por mim. Oi, traz esse Deus aí seu para mim. Sim ou não? Tem que ser assim, não tem, irmã? Tem que ser assim, não tem? Eu quero esse Deus dele. Mas por quê, irmãos? Porque você era dessa forma também lá no passado, antes do sangue. Mas depois do sangue, do lavar pelo sangue de Jesus, você foi purificado. Coração, palavra, mente. Amém? Olha o que fez esse sangue. Olha o poder do símbolo do sangue de Jesus. Sexta definição. A ceia é também uma nova aliança do Senhor com a igreja. João 6, 52, 56 diz assim. João 6, 52, por favor. João 6, 52. Aí, obrigado, irmãos. Olha lá, irmãos. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Vai, até o 56. Jesus lhe disse:
eu digo a verdade. Jesus está dizendo o quê? A verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão o quê? Vida. Não terão vida em si mesmos. Lembra quando eu falei no início aqui que eu era enganado? O que a Bíblia estava falando? Se vocês não comerem a carne e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Próximo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aonde você estiver nesse planeta, meu irmão, vá, procure a ceia do Senhor e participe da ceia do Senhor. Aonde você estiver, seja aonde for, quando for. Olha a importância da ceia do Senhor. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Só até aqui tá bom. Deu para entender, amém? Deu? Tá vendo? Como é importante participar da ceia. E sétima e última definição, a ceia, essa é muito forte também. A ceia anuncia. O que a ceia anuncia, irmão? Você lembra? Anuncia o quê? A volta. Diga, a volta de Jesus. Estamos anunciando a volta de Jesus. 1 Coríntios 11, 26, vamos lá. 1 Coríntios 11, 26. Eu estou achando que esse equipamento está travando, né, irmãos? Deve estar travando. Ah lá, ó. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A igreja vai continuar fazendo isso aí para sempre, até o dia do Senhor, porque a gente precisa anunciar isso para o mundo, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Então agora eu vou te pedir para você, por gentileza, se colocar de pé mais uma vez. Depois de você ter aprendido um pouco mais a respeito da importância e dos propósitos da ceia do Senhor, agora que você tem mais latente dentro de você a importância da ceia, nós vamos lá para 1 Coríntios 11, 28. Como é importante, né, irmãos? É muito sério, não é sério? É muito sério, né? Não pode brincar com essas coisas. Isso diz respeito à vida eterna, amém? Isso diz respeito à vida eterna. Nada mais, nada menos que isso. Nos transporta, né? Tudo isso que Jesus fez nos eleva, nos leva, nos coloca na vida eterna. Mas eu preciso me preparar também, amém? Eu preciso reconhecer algumas coisas, eu preciso me arrepender. E lá em 1 Coríntios 11, 28 e 29 diz assim: examine-se cada um a si mesmo, cada um, eu e eu mesmo, eu diante do Senhor. Eu vou pedir para você fechar os olhos, enquanto os irmãos vão fazer um fundo musical. Você vai fazer isso. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha como que é sério. Mas você já está podendo discernir todas as coisas.
você já sabe da importância da ceia do Senhor. E agora, o que você vai fazer? Você vai clamar a Deus por misericórdia, pelo seu perdão. Você vai falar com o Senhor e se arrepender. Peça perdão, igreja. Se arrependa de algo que você tenha. Nós, irmãos, não tem nenhum santo aqui não tem ninguém. O único que não é pecador aqui no nosso meio é o Senhor Jesus. Todos pecamos e todos devemos pedir perdão, a começar de mim, porque pecamos de muitas formas. Pecamos até mesmo por não fazer o que Deus mandou fazer. Já é um pecado. Então peça perdão, peça ao Senhor nessa noite, que depois da ceia do Senhor, que ela seja algo transformador na sua vida, que depois de ficar sabendo de toda a importância dessa ceia, que você possa sair daqui renovado, restaurado, avivado, alegre com todas estas notícias, com toda esta mensagem de Deus para a sua vida nesta noite. Irmãos, não é momento de tristeza, não, é momento de alegria, de regozijo, porque você recebeu do Senhor, naquela noite, naquele dia, a salvação. Você recebeu do Senhor o livramento eterno. Você foi transportado do mundo das trevas para a luz. Você está aqui com Jesus. Você está na presença de um Deus vivo. Você está aqui obedecendo. Sabe quem que deve estar triste agora? Quem que deve estar muito preocupado agora? A pessoa que tem oportunidade, que poderia estar aqui hoje, mas que não fez isso, que não deu ouvidos. A pessoa que poderia ter vindo participar deste momento maravilhoso, deste momento único, deste momento poderoso, e não veio. Mas você não, você está aqui, então não tem o que temer, não tem do que se preocupar. Apenas preocupe-se em largar o pecado, em pedir perdão. Seja sincero com o Senhor nesta noite. Abra o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.